Essa pessoa te ama, e é exatamente esse amor que a impede de te ter. Respira. Fica com essa frase por um momento, porque a maioria das pessoas passa por ela sem deixar que ela doa do jeito que precisa doer. Elas ouvem te ama e o sistema nervoso acende com esperança. Mas esperança não é o mesmo que verdade. E a verdade é mais sombria do que você quer acreditar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O amor nunca foi o obstáculo. O obstáculo é o que esse amor obriga essa pessoa a confrontar dentro dela mesma. Você acha que o problema é o momento errado, acha que é a distância, a circunstância, algum vilão externo separando duas pessoas como numa história escrita pelo destino. Mas o destino não está fazendo isso. O inconsciente dessa pessoa está fazendo isso. E feridas inconscientes não se anunciam. Elas se disfarçam de é complicado. O que essa pessoa jamais admite, nem para si mesma, é que te querer a aterroriza mais do que te perder. Leia isso de novo. Deixe sentar em algum lugar desconfortável no seu peito. Porque se você já amou alguém que te puxava para perto e depois desaparecia, que te olhava como se você fosse a resposta e depois fugia como se você fosse a pergunta que não podia se permitir fazer, você já sabe que isso não é sobre logística, isso é sobre a arquitetura do mundo interior dessa pessoa. E essa arquitetura foi construída muito antes de você entrar nela. Em décadas de trabalho clínico, observei repetidamente um padrão que ninguém quer aceitar. As pessoas que mais nos perturbam são espelhos daquilo que nos recusamos a ver em nós mesmas. Essa pessoa que você ama é perturbada por você, não porque você seja errada para ela, mas porque você é certa demais, certa de um jeito que expõe tudo que ela passou anos enterrando. E é aí que começa o perigo. As partes dela que te amam são as mesmas partes que ela aprendeu a desconfiar. Em algum momento da história dela, numa casa da infância, numa dor antiga, num silêncio que foi forçada a habitar, ela aprendeu que proximidade tem um custo. Talvez tenha sido um pai ou uma mãe que amava com condições. Talvez tenha sido um abandono tão precoce que ela nem lembra o momento, apenas o eco que ficou. Talvez tenha sido um amor anterior que a ensinou que a intimidade é a porta pela qual a dor sempre entra. E agora, décadas depois, quando algo real aparece, quando você aparece, o corpo dela responde antes que a mente possa intervir. Um aperto, um recuo, um impulso inexplicável de criar distância exatamente da coisa que mais deseja. Isso não é rejeição de você. Isso é autoproteção contra um padrão que ela nem sabe que está rodando. A maioria das pessoas não enxerga isso. Elas acham que o amor deveria sentir como segurança. Mas para alguém cujo sistema nervoso foi moldado pela inconsistência, o amor sente como perigo com uma roupa bonita. Quanto mais perto ele chega, mais alto o alarme interno dispara. E esse alarme não soa como medo, ele soa como lógica, soa como o momento não é certo, soa como não quero estragar o que temos, soa como centenas de frases razoáveis que são na verdade apenas o medo vestindo paletó e tentando parecer respeitável. O medo que soa racional é o medo mais perigoso de todos, porque ele não parece medo, parece sabedoria. Preciso que você vá mais fundo comigo, porque a psicologia de superfície não vai te levar à raiz disso. Ao longo de toda a minha carreira, estudei o que acontece quando um desejo poderoso não consegue ser expresso. O que observei repetidas vezes é que o desejo não some, ele é reprimido. E repressão não é ausência de sentimento, é a supressão violenta de um sentimento intenso demais para ser encarado diretamente. Pense nisso. A repressão exige energia. Exige um trabalho psicológico constante e exaustivo para manter uma emoção poderosa trancada numa caixa. Então, se essa pessoa parece distante, inconsistente ou confusa, entenda,
Essa distância é muitas vezes o sintoma visível de uma guerra invisível. Uma guerra entre o que ela quer e o que acredita que tem permissão de ter. E o que ela jamais admite, nem para si mesma, é isso. Ela não acha que merece o amor que sente por você. Fica com isso, porque se você já passou algum tempo analisando por que alguém que claramente se importa com você continua criando distância, a resposta raramente é indiferença. Indiferença não cria tanta tensão. Indiferença não deixa impressões digitais de saudade em cada frase pela metade, em cada olhar demorado, em cada mensagem digitada e apagada 3 vezes antes de ser enviada como algo mais seguro do que o que ela realmente queria dizer. O que você está testemunhando não é ausência de amor, é a presença de um amor grande demais para o autoconceito dessa pessoa suportar. E é aí que a mente atrai. Porque a mente, quando confrontada com uma emoção que ameaça a identidade cuidadosamente construída, não apenas se sente conflitada. Ela trabalha ativamente para proteger essa identidade, mesmo que custe o relacionamento. Isso é o ego se defendendo. São os mecanismos que identifico clinicamente em meus pacientes. Racionalização, projeção, evitação. Armas silenciosas que a mente usa contra os próprios desejos. Então ela conta uma história para si mesma. Somos melhores como amigos. Não quero perder o que temos. Este não é o momento certo. Essas frases soam como cuidado, soam como proteção, mas por baixo delas há uma pessoa aterrorizada de ser verdadeiramente vista. Porque ser verdadeiramente vista significa ser verdadeiramente capaz de ser verdadeiramente machucada. E aqui a desconforto se aprofunda, porque preciso que você entenda algo que vai doer como uma lâmina. O medo dela não é sobre você, nunca foi sobre você. Você é simplesmente o gatilho que ativou uma ferida que existia muito antes do seu nome significar qualquer coisa para ela. Essa é a parte que a maioria das pessoas se recusa a aceitar, porque remove a fantasia de que, se fossem apenas um pouco melhores, um pouco mais pacientes, um pouco mais compreensivas, a parede cairia. Mas paredes construídas a partir de traumas antigos não caem porque alguém do outro lado é paciente. Elas caem somente quando a pessoa atrás delas decide que a dor de continuar escondida supera a dor de ser exposta. E a maioria das pessoas nunca toma essa decisão. A maioria escolhe o sofrimento familiar da autoproteção em vez do risco desconhecido da intimidade real. É aqui que a tensão psicológica se torna insuportável, porque agora precisamos fazer a pergunta que ninguém quer fazer. O que acontece com você enquanto espera alguém se curar o suficiente para te amar do jeito que você merece? Você começa a confundir saudade com conexão. Começa a interpretar o conflito interno dela como prova de o quanto ela sente por você, quando na realidade conflito interno é apenas conflito interno. Ele não garante resolução, não promete um futuro. Algumas pessoas ficam em conflito para sempre. Algumas morrem ainda do lado errado dos próprios muros. Existe um fenômeno que estudei profundamente e que vejo em praticamente todos os meus pacientes que vivem amores não correspondidos da forma que descrevemos aqui. A mente humana tem uma relação aditiva com histórias inacabadas. Nosso cérebro obceca sobre tarefas incompletas muito mais do que sobre as concluídas. Uma história de amor não finalizada é a tarefa incompleta mais poderosa que a mente pode encontrar. Ela te prende, ela fica em loop nos seus pensamentos às 2 da manhã. Ela se repete em cenários que nunca aconteceram e conversas que nunca foram terminadas. Então você continua esperando, não porque o relacionamento seja saudável, mas porque sua mente está viciada numa resolução que nunca chegou. Mas aqui está a verdade. O fechamento não é algo que outra pessoa te dá. O fechamento é algo que você constrói dentro de si mesma quando finalmente aceita a realidade em vez da fantasia que criou para sobreviver à decepção. Agora preciso te mostrar a camada mais desconfortável de todo esse padrão psicológico. E se essa pessoa te ama especificamente porque você é, de alguma forma, inalcançável para ela?
E se parte do que faz esse amor parecer tão intenso é exatamente o fato de ser proibido, complicado ou impossível. Esse é um dos truques mais cruéis que o inconsciente prega. Em minha prática clínica, encontrei repetidamente pessoas que, devido a feridas antigas de apego, não se sentem apaixonadas a menos que haja um elemento de luta, distância ou impossibilidade envolvido. Isso tem um nome: compulsão à repetição inconsciente. A tendência de recriar dinâmicas emocionais familiares da infância, mesmo as dolorosas, porque o sistema nervoso associa a intensidade com amor. Se alguém cresceu com um pai ou uma mãe emocionalmente indisponível, inconsistente ou difícil de agradar, sua definição de amor fica distorcida em um nível de que ela nem está ciente. O amor calmo, estável e disponível pode parecer chato para um sistema nervoso programado para o caos. Mas o amor intenso, incerto, difícil de alcançar, esse parece o amor de verdade, porque espelha o ambiente emocional em que ela foi criada. Então essa pessoa pode estar te amando do único jeito que sabe amar, te mantendo perto o suficiente para sentir a euforia e longe o suficiente para evitar a vulnerabilidade do comprometimento pleno. E a mente atrai novamente, porque ela nem percebe que está fazendo isso. Para ela, não parece sabotagem, parece estar protegendo algo precioso, parece cuidado, parece amor, mas amor envolto em autoproteção acaba por matar de fome a pessoa do outro lado. Vamos falar sobre você por um momento, porque este script inteiro tem circulado em torno dela. Mas a verdade psicológica mais profunda é esta: por que você continua escolhendo amar alguém que não consegue te amar completamente de volta? Essa é a pergunta que vai te deixar desconfortável, porque a resposta não é lisonjeira. Talvez você tenha aprendido, em algum lugar da sua própria história, que o amor precisa ser conquistado. Talvez tenha aprendido que o amor que mais importa é o mais difícil de conseguir. Talvez uma parte de você, enterrada tão fundo quanto as feridas dela, acredite que se você conseguir fazer essa pessoa te escolher apesar do medo dela, isso vai provar algo sobre o seu valor que você nunca conseguiu provar para si mesma. Essa é a parte que a maioria das pessoas não enxerga, porque é dolorosa de olhar diretamente. Às vezes não nos apaixonamos por uma pessoa. Nos apaixonamos pela sensação de finalmente ser escolhida por alguém que tem dificuldade de escolher qualquer pessoa. E se isso for verdade para você, mesmo que parcialmente, então isso não é apenas o padrão psicológico dela se desenrolando. É uma colisão de duas feridas: o medo de intimidade dela encontrando o seu medo de não merecer. E a química explosiva que você sente não é energia de almas gêmeas. São dois sistemas nervosos reconhecendo uma dor familiar e confundindo esse reconhecimento com destino. Essa é a verdade desconfortável que a maioria das histórias de amor nunca te conta. Agora vou intensificar ainda mais, porque há uma camada abaixo mesmo dessa. E se parte de você não quer que isso se resolva, fica com essa pergunta antes de rejeitá-la, porque enquanto esse amor permanece não resolvido, você nunca precisa arriscar a vulnerabilidade de ser completamente escolhida e então descobrir se consegue lidar com a intimidade real e sem complicações. Enquanto o relacionamento permanece complicado, você experimenta a intensidade do amor sem nunca enfrentar a responsabilidade aterrorizante de sustentá-lo. Esse é o contrato oculto que tantas pessoas assinam sem perceber. Eu te amarei enquanto te amar não exigir que eu apareça completamente. E as duas pessoas nessa dinâmica podem estar silenciosamente se protegendo do mesmo medo, vestido com fantasias diferentes. O medo dela parece evitação, o seu parece saudade, mas por baixo pode ser exatamente o mesmo medo, o medo de ser verdadeiramente conhecida e então verdadeiramente rejeitada. É aqui que o desconforto deveria estar chegando ao seu pico, porque agora você precisa se fazer a pergunta mais difícil deste script inteiro. Se ela se curasse amanhã, se todos os muros desaparecessem e ela estivesse pronta para te amar completamente, sem medo, sem hesitação,
você estaria realmente pronta para receber isso? Ou a ausência de luta tornaria o amor menos real para você também? A maioria das pessoas nunca se pergunta isso. Assume que é a saudável na dinâmica, a paciente, a que está apenas esperando a outra pessoa alcançar. Mas padrões psicológicos raramente operam em uma única direção. Se você já foi atraída para o amor emocionalmente indisponível mais de uma vez na vida, isso não é azar, é um padrão. E padrões vêm de algum lugar, e esse silêncio muda tudo. Porque uma vez que você vê o padrão, não consegue desver. Você começa a notá-lo em cada relacionamento, em cada amor quase consumado, em cada é complicado que já justificou. Precisamos falar sobre o mecanismo real da repressão que alimenta tudo isso. Porque não dá para falar sobre amor inalcançável sem falar sobre o que realmente acontece quando um sentimento é reprimido. O que observo clinicamente, com décadas de prática, é que o que reprimimos não desaparece. Ele se transforma. Ele vaza em sonhos, em lapsos de comportamento, em padrões que não conseguimos explicar. Se essa pessoa reprime os sentimentos por você, esses sentimentos não somem, eles se transformam em algo mais. Irritabilidade quando você menciona alguém novo. Ciúme disfarçado de preocupação. Calor repentino seguido de frio repentino. Uma incapacidade de deixar ir completamente, mesmo quando todas as circunstâncias externas sugerem que deveria. Essa é a agonia da repressão. Ela não liberta a pessoa do sentimento. Apenas torna o sentimento imprevisível, vazando nos piores momentos possíveis, das piores formas possíveis, confundindo as duas pessoas no processo. Então, se você já experimentou esse vai e vem, calor, depois gelo, saudade, depois distância, entenda que você não está lidando com alguém que não se importa. Você está lidando com alguém cuja guerra interna ainda não tem cessar-fogo. Mas aqui está a verdade, e esta é a parte que vai doer mais. Uma guerra sem cessar-fogo acaba destruindo tudo dentro de seu raio de explosão, incluindo as pessoas que nunca foram destinadas a ser vítimas. Você não foi destinada a ser vítima da infância não resolvida de outra pessoa. Deixe essa frase sentar no seu peito do jeito que ela precisa. Porque em algum momento nessa experiência, você pode ter começado a se encolher para acomodar o medo dela. Pode ter parado de pedir clareza porque a clareza parecia que poderia assustá-la. Pode ter aprendido a ler as microexpressões dela como uma habilidade de sobrevivência, calculando exatamente quanta proximidade ela conseguia tolerar antes de recuar. Isso não é amor. Isso é hipervigilância disfarçada de paciência. E o que eles nunca admitem é que sua hipervigilância, sua disposição de se encolher, sua paciência diante da confusão, não cura a ferida dela. Na verdade, a reforça. Porque ensina ao sistema nervoso dela que o amor sempre vai esperar, não importa quanta dor cause a quem está esperando. Esse é o paradoxo mais cruel que vejo na clínica. Às vezes, a própria coisa que fazemos para provar nosso amor, paciência, compreensão, chances infinitas, se torna a coisa que permite que a outra pessoa nunca precise mudar. Agora chegamos ao clímax desta escavação psicológica. Porque tudo até este ponto foi construindo em direção a uma verdade inevitável. Esse amor nunca foi destinado a acontecer. Não porque o universo decidiu contra ele. Não porque o momento te falhou. Não porque alguma força externa manteve duas pessoas separadas. Esse amor nunca foi destinado a acontecer porque duas pessoas não curadas não conseguem construir um relacionamento curado. Não importa quão intensamente se sintam uma pela outra. Intensidade não é sinal de compatibilidade. Intensidade é muitas vezes sinal de trauma não resolvido, reconhecendo a si mesmo em outra pessoa e confundindo esse reconhecimento com destino. Essa é a ilusão colapsando em tempo real. A fantasia de que se você apenas amar com força suficiente, esperar tempo suficiente, compreender profundamente o suficiente, você pode curar a ferida de outra pessoa através da pura devoção. Essa fantasia nunca ia se sustentar. Porque cura não é algo que você pode dar a alguém de fora.
Cura exige que a outra pessoa se volte para dentro, para encarar as partes de si mesma que passou a vida inteira fugindo. E nenhuma quantidade do seu amor pode fazer esse trabalho por ela. E é aí que a mente atrai uma última vez. Porque mesmo diante de palavras como estas, mesmo quando alguma parte dela se reconhece em cada frase, ela provavelmente ainda vai escolher o conforto da repressão em vez do terror da transformação. Não porque seja fraca, mas porque mudar exige confrontar uma dor que a maioria das pessoas passa a vida inteira organizando sua psicologia para evitar. Mas aqui está a verdade final, a que todo este script esteve circulando desde a primeira frase. A incapacidade dela de te escolher não é um referendo sobre o seu valor, é um espelho refletindo os limites da própria autoaceitação dela. Você nunca foi impossível de amar. Você estava simplesmente diante de alguém que ainda não havia aprendido a receber amor sem se contorcer. E quando você entende isso, algo muda. A dor não desaparece, mas muda de forma. Ela para de ser sobre o que há de errado com você e começa a ser sobre o que está inacabado nela. Um negócio inacabado que não é seu para terminar, não é um fardo seu para carregar pelo resto da vida. Esse é o colapso final da ilusão. Você não precisa continuar esperando alguém se tornar corajoso o suficiente para te amar do jeito que você já sabe amar. Você não precisa continuar interpretando o medo dela como evidência de o quanto você é especial. O medo é apenas medo. Ele não discrimina com base em o quanto a pessoa do outro lado merece. A maioria das pessoas não vê isso até estar no meio dos escombros de um amor que as drenou lentamente, ano após ano, conversa após conversa pela metade. Mas você está vendo agora, neste exato momento, enquanto ainda há tempo para escolher diferente. E essa é a percepção final para a qual toda essa jornada psicológica esteve te conduzindo. O amor que exige que você abandone a si mesma para ser escolhida não é amor. É uma negociação com o próprio valor disfarçada de romance. Você não precisa que alguém seja corajoso o suficiente para te amar. Você precisa ser corajosa o suficiente para parar de esperar permissão para ser bem amada. É aqui que o desconforto se transforma em clareza. Porque clareza sempre é desconfortável antes de se tornar libertadora. A verdade que você tem evitado, que essa pessoa pode nunca te escolher completamente, que o amor dela, por mais real que seja, pode nunca ser suficiente para superar o que ela não curou. Essa verdade não é uma tragédia. É informação. E informação, por mais dolorosa que seja, é sempre mais útil do que ilusão. Então aqui está a verdade final inesquecível para a qual toda essa escavação psicológica esteve te conduzindo. Algumas pessoas são capazes de te amar, e ainda assim incapazes de te escolher. E quanto mais cedo você parar de confundir essas duas coisas, quanto mais cedo parar de confundir saudade com destino, mais cedo você finalmente se escolhe. Essa escolha, a de finalmente parar de esperar, é o único desfecho que essa história sempre deveria ter tido.